A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração e ouve atentamente do começo ao fim. Deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio da palavra. Estou com a Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Está escrito: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. O Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos apóstolos. Já era tarde e ele falou: passemos para outra margem. Passar para outra margem vai ter mudança. E nessa mudança vem problemas, vem tempestade, vem temporal. Mas creia que Jesus está no controle. Não há vitória sem lutas, não há vitória sem batalhas. Não há vitória sem peleja. Creia de todo o teu coração. O Senhor Jesus é contigo. Creia de todo o teu coração. Passemos para outra margem, para o outro lado. Eles estavam na beira da água. Vamos passar para outra margem. Vai haver mudança. Jesus Cristo bem sabia o que ia acontecer nessa travessia. Bendito seja o Senhor Jesus. No versículo 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam, olha só. Outros barcos seguiam. Está escrito aí. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. E outros barcos o seguiam. Eles estavam ali acostumando com os milagres que Jesus Cristo estava fazendo. E Jesus Cristo faz e sempre vai fazer. O Senhor, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ouve atentamente. No versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, olha só, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O temporal, o vento, arremessava contra o barco. Não era contra os barcos, mas contra aquele barco que estava Jesus e seus discípulos apóstolos. Jesus Cristo, ele bem sabia de tudo antes de acontecer. E observa que os barcos, eles não foram atingidos por essa tempestade. Eles estavam de fora. Tem muitas pessoas de fora nessa tempestade que você está enfrentando. Nesse temporal, nesse vento que está soprando contra você. Creia que Jesus está contigo. Creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. E aquelas pessoas não estão sendo atingidas como você está sendo. Jesus Cristo é contigo. Creia. Confia de todo o teu coração. Antes de acontecer o problema, Jesus Cristo já sabe dele. Jesus Cristo tem o controle dos problemas. O Senhor Jesus Cristo tem o controle do temporal, da tempestade, do vento. Ele tem o controle de todas as coisas. Creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Ora, levantou-se grande temporal. Grande temporal. Observa bem. De vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Imagine, o mesmo já estava a encher-se de água. E os discípulos, apóstolos, estavam desesperados. Alguns deles eram acostumados na pesca. E ter vento, temporal, mas igual aquele não. Igual aquele não. E eles sabiam que Jesus estava com eles, estava no barco com eles. Tenha essa certeza dentro de você que Jesus está contigo. Creia no nome de Jesus. Ainda que o vento está soprando contra você, ainda que o temporal é grande, a tempestade é grande, creia que Jesus está contigo. Versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram:
Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor Jesus Cristo estava dormindo. Não tinha que ser ao contrário? Os discípulos apóstolos dormindo e Jesus acordado? Mas Jesus Cristo aqui estava preparando aqueles homens. Ao mesmo tempo que ele estava dormindo, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. E ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabe de todas as coisas. E os discípulos, apóstolos, desesperados, foram acordar Jesus. Jesus Cristo estava na popa do barco, dormindo, sobre o travesseiro. E eles acordando Jesus e falando para Jesus que Jesus não se importava em eles perecer, ele ser destruído, afogado, morrer. É lógico que Jesus se importa. Jesus está vendo, Jesus está no controle de tudo. Essa tempestade, esse temporal, esse vento que está soprando ao contrário, essa situação que está contra você, Jesus está vendo, ele está no controle e ele está contigo. Creia no nome de Jesus. Creia de todo o teu coração. Só não deixa Jesus dormindo. Acorda Jesus. Acorda ele. Nós acordamos Jesus orando, clamando, invocando o nome dele, chamando ele. Não deixa Jesus dormir na tua vida, não. Ele é o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Mas na vida de pessoas ele está dormindo, porque a pessoa não ora. A pessoa não chama Jesus, não clama Jesus, não invoca Jesus. Chama ele. Não deixa Jesus dormindo, não. Acorda ele. Jesus está no meio dos problemas, das situações que a pessoa está enfrentando, mas a pessoa deixa Jesus dormindo. Tem que orar, tem que clamar, tem que chamar Jesus. Tem que invocar o Senhor Jesus. Invoca ele, chama ele. E ele vai despertar, como está escrito no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Lembra? Grande temporal, grande bonança. Grande tempestade, grande bonança. Quanto maior o problema, maior é a bênção, é a vitória, é a conquista que a pessoa vai ter. Lembra que Jesus está no meio desse problema, no meio dessa situação. E ele está a teu favor, ele está no controle dessa situação. Ele anda no meio do vento, ele anda no meio da tempestade, ele anda no meio do fogo. Ele anda no meio da situação que você não está suportando. E Jesus está no meio dela. Creia. Desperta Jesus. Jesus despertando, Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar. E o vento ouviu, creu e obedeceu. O mar ouviu, creu e obedeceu. E aquietou. Emudeceu. Jesus Cristo mandou emudecer, fica mudo. Ficou mudo, calor. O vento calor. A tempestade calor. O vento que estava soprando contra aquele barulho todo, parou, acalmou, sossegou, emudeceu. Jesus Cristo despertando. Eu posso imaginar quando acordaram Jesus. É certo que foi Pedro, o apóstolo Pedro, acordando ele despertando. O que está acontecendo? A tempestade, mestre. A tempestade, o vento está soprando contra nós, o barco está enchendo de água. Jesus Cristo olhou e falou com o vento e com o mar: aquieta-te. E logo o vento, o mar ouviu e obedeceu. Acalmou, emudeceu e foi grande bonança. Depois da tempestade vem grande bonança. Depois dessa luta, dessa peleja, dessa guerra que você está enfrentando, vai vir grandes vitórias, grandes conquistas. Creia, não desiste, creia que Jesus está no meio dessa batalha, no meio dessa luta, dessa peleja, no meio desse vento, desse temporal, desse vento que está contra a tua vida. Creia que Jesus está no meio, confia de todo o teu coração. Creia, só não deixa Jesus dormindo. Acorda ele, chama ele, invoca ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, parou de soprar, a tempestade acabou. Porque Jesus ali, ele ordenou. Quando você invoca a ele, quando você chama por ele, você está ordenando. Invoca o Senhor, chama por ele, falando do problema que você está enfrentando.
Eles acordaram Jesus falando do problema, do temporal, da tempestade, do vento que estava soprando e que a água estava entrando no barco. Invoca Jesus, chama Jesus falando o problema que você está enfrentando. E depois vai haver grande bonança. Grande temporal, grande bonança. Grande problema, grande vitórias. Conquistas, realizações. Creia no nome de Jesus. Confia no nome do Senhor Jesus. Creia na palavra, confia na palavra. De todo o teu coração. No versículo 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor Jesus Cristo falou para eles. Por que sois assim tímidos? A timidez, ela está junto e anda junto com a vergonha. Não seja tímido, não tenha vergonha. É igual a dúvida anda junto com o medo. Não deixa a dúvida entrar no teu coração, para não nascer o medo. A timidez, ela está junto com a vergonha. A dúvida está junto com o medo. Não deixa essas coisas entrar no teu coração. Timidez e dúvida. Para você não ser envergonhado e para você não ficar com medo. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Tenhas fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo está contigo. Desperta Ele, invoca Ele, chama por Ele, falando do problema que você está enfrentando, da situação que você está enfrentando, da dor que você está sentindo, do problema, da tempestade, o temporal. O que está acontecendo realmente na tua vida, na tua casa, na tua família, o problema que você está enfrentando. Ora a Deus, clama a Deus falando do problema. E é certo de que Ele vai despertar de forma extraordinária, como foi com esses discípulos. E você vai ficar atônito depois de ver a resposta de Deus acontecer na tua vida. Com o milagre, com a bonança, com a conquista, a realização. A paz, a alegria no teu coração, na tua alma, o espírito sossegado dentro de você. No versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que maravilha! Eles tiveram grande temor, possuídos de temor. Eles ficavam falando um para os outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ele é o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está contigo, se você crê. Se você crê, Ele está contigo. Confia de todo o teu coração. Creia de todo o teu coração. Ele está dentro desse problema, dentro dessa situação que você está enfrentando. Ele está no meio desse temporal, desse vento, dessa tempestade que você está enfrentando. Creia no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco você vai ver o resultado, a bonança. Só não deixa Jesus, o Filho do Deus vivo, dormir. Acorda Ele, invoca Ele. Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme. Quando Ele dorme é que a pessoa não ora mais, não jejuma, não vigia, não ora, não jejuma. Deixa de praticar a palavra de Deus. É como se Jesus está dormindo na vida dessa pessoa. Os discípulos ali estavam numa boa, remando. E Jesus estava dormindo. Mas depois vem a tempestade, o temporal, o grande temporal. E eles ficaram desesperados. Imagina eles remando, remando, remando. E as águas vindo e enchendo o barco, tirando água e a água entrando no barco. Aí eles viram que eles não puderam fazer nada por eles mesmos. Eles lembraram do Mestre. Eles lembraram que o Mestre estava ali com eles. Lembra que o Senhor Jesus está contigo. E é certo que foi Pedro acordar o Senhor Jesus. Despertar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, despertando, repreendeu o vento e o mar. E aquietou, emudeceu. E foi grande bonança. Creia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração. Você já orou? Já entregou nas mãos do Senhor? Sossega teu coração, a tua alma. Aquieta o espírito dentro de você.
Vai dormir orando, acorda orando. Mas sossega teu coração, acalma teu coração. Deus está no controle. Você vai ver o agir de Deus de forma extraordinária. Na verdade, Ele já está agindo. Ele trabalha em silêncio. Ele está trabalhando a teu favor. Você vai ver daqui a pouco o resultado. Você vai ver como valeu a pena. Confia, crê de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Aqueles barcos que o seguiam, eles puderam assistir aquilo ali. Eles puderam ver. Mas depois eles viram depois a bonança. Tem pessoas que estão vendo o temporal, a tempestade, o vento que está soprando contra você. E elas mesmas não podem fazer nada. Mas depois elas vão ver a bonança, elas vão ver a vitória, a conquista, a realização na tua vida. E elas mesmas vão dar o testemunho. Falar que viu a tua vida destruída e hoje está reconstruída, restaurada, transformada. E vão dizer, quem te viu, quem te vê. Creia no nome do Senhor Jesus. Toma posse desta palavra. Creia de todo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Confia de todo o teu coração nesta palavra. Jesus Cristo, Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe do problema. Antes de acontecer, Ele já sabe. E Ele está no meio do problema, Ele está no meio do fogo, Ele está no meio da tempestade, Ele está no meio das águas, Ele está no meio do deserto, Ele está no meio da situação da qual você até pensa que Jesus não está, mas Ele está no meio, lembra disso. Os discípulos lembrou de Jesus e acordou Jesus. Eles remaram, não conseguiu por eles mesmos, eles lembraram de Jesus e foram acordar Jesus. E Jesus acordou, repreendeu o vento, a tempestade, o mar, e houve grande bonança. Assim será contigo. Louvado seja Deus. Lembra disso. Jesus está contigo. Só não deixa o Senhor Jesus dormindo. Invoca Ele, chama por Ele. Em nome de Jesus. Chama Ele falando do problema, falando da situação que você está enfrentando. Não seja tímido. Não tenha dúvida. Em nome do Senhor Jesus. A timidez está junto com a vergonha. A dúvida está junto com o medo. Isso limita a fé da pessoa. Isso atrapalha a mão de Deus trabalhar a favor dessa pessoa. Ouve atentamente a instrução que o Espírito Santo está dando para ti. Tenha intrepidez. Seja ousados no Espírito. Para a honra e glória do Todo-Poderoso Deus. Recebe essa palavra no teu coração. Creia no nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, esta palavra. Que aonde chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus. E você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus na tua vida. Estou orando a favor da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Jesus, o Filho do Deus vivo, está comigo, está contigo. Creia em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.